noite. Estamos iniciando mais um diálogo empreendedor. Hoje, tendo a satisfação de receber um jovem deputado estadual, deputado Queiroz Filho, deputado de primeiro mandato, mas que tem feito bonito na Casa Legislativa. Deputado, obrigado por atender o nosso convite para participar do nosso programa. Eu fico feliz de estar participando, e uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Fico muito feliz de estar participando, particularmente aqui até para os seus ouvintes saberem, eu fico muito feliz em revê-lo. Já tive um bom contato, ainda no campo partidário, com o Jacques Pereira Júnior, uma amizade muito boa, e fico muito feliz não só com todo o desenvolvimento do portal, está tendo, da atuação que está tendo, e principalmente pela temática do empreendedorismo, que está e faz parte de todas as relações e de toda a nossa vida em qualquer área, seja na pública, seja na área privada. O nosso programa é transmitido todas as quartas-feiras, às 20 horas, pelas redes, os canais do Economic News Brasil e também através da nossa TV, em especial para o seu estado do Ceará. Nosso programa é transmitido aí já para mais de 80 municípios, através da BrisaNet, canal 176, através da TCM, TV a cabo Mossoró, canal 16.6, e também através da Telecab, canal 94. Então, aí nós vamos ter uma audiência aí para lhe ouvir aí para 4 estados e para esse grande interior do estado do Ceará. Deputado Queiroz, na minha visão, um mandato parlamentar também é uma forma de empreender pelo lado social. É um grande desafio. Eu tenho uma ideia na minha cabeça que, por ter acompanhado o mandato de deputado federal do meu saudoso pai, eu acho que às vezes é mais difícil a eleição do que a reeleição. Ambos dizem que todos os dois são difíceis, mas quando um mandato é bem desenvolvido, com boas causas em favor da população, isso facilita? Com certeza. Aí o mandato? Eu acho que até, se eu pudesse, eu ia até falar um pouquinho da minha história aqui, rapidinho, é muito resumindo. Importante e todos querem saber de onde veio Queiroz, né? Eu conheço sua trajetória, né, dos seus trabalhos desenvolvidos, tanto na Assembleia Legislativa como na Prefeitura, né, que isso lhe galgou para esse grande desafio. Então, como você disse, a gente já se conhecia há algum tempo, e também todo o trabalho que você fez e o nome do que se representa, o doutor e o ex-deputado, nosso eterno deputado Jackson Pereira, que inclusive dá nome a um importante equipamento aqui na cidade de Fortaleza. Estou dizendo isso para quem está nos acompanhando no interior do estado e nos outros estados também, saibam da referência do trabalho do seu pai, do seu saudoso pai. E dizer assim, essa questão política realmente, e sem nenhum demérito a qualquer outra situação, eu não venho de uma família política, eu digo de uma família que tem alguma tradição. E comecei a trabalhar na época candidato a deputado estadual pelo PHS, que foi o deputado Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio, gente, hoje é o prefeito aqui de Fortaleza. Ele foi deputado estadual, depois ele foi reeleito, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi prefeito de Fortaleza por 4 anos e reeleito para mais 4 anos, encerrando o mandato agora no final aqui de 2020. E eu digo que foi uma honra mesmo e um prazer que eu tive de acompanhá-lo desde aquele início da sua primeira candidatura até como chefe de gabinete na presidência da Assembleia e também na Prefeitura Municipal de Fortaleza. E para mim isso aí serviu de um grande aprendizado. Quando eu falo da questão da família, porque confesso para vocês que não era, até por não ser do conhecimento e por não ser, não ter nenhuma tradição política, a minha família, não era algo que dentro da família se desejasse ou se apoiasse. Não que eu não tenha recebido um apoio importantíssimo da minha família, dos meus pais, foi ótimo.
Mas eu estou dizendo isso porque foi necessário, importante aprender o papel do serviço público, com toda tranquilidade, sei, e da complicação e da visão externa que há da política, não era para menos, com todos os péssimos exemplos que a gente vê, não era de se estranhar e não era de ser diferente, que a população tenha um preconceito até com a questão política. Isso é um fato e a gente não pode esconder que existe ainda essa mácula, diga-se de passagem, pelo péssimo exemplo que foi passado ao longo do tempo. Mas também conheci dentro da política pessoas realmente bem intencionadas e de grande espírito público, né? Que foi, para minha sorte, onde eu tentei e convivi com essas pessoas, né? Onde eu tive essa relação. E sempre passou pela minha cabeça o papel da política na questão transformadora, no que ele poderia transformar e melhorar a vida das pessoas. Sendo bem sucinto, a política ela existe justamente para mediar conflitos, né? Muito mais uma figura de mediação de conflitos e dentro da democracia para ouvir todos os lados, os interesses e ter uma coisa uma política pública que seja de bom senso e que chegue a um consenso que eu digo um consenso no sentido da aceitação por aqueles que desenvolveram aquela determinada política pública. Então, acho que talvez por isso, eu que só tinha tido cargos das gestões, eu acho que foi um grande aprendizado do ponto de vista da administração pública, aprendi muito, e na última eleição, em 2018, eu me candidatei pelo PDT, e hoje estou tendo a oportunidade de estar lá na Assembleia Legislativa pela primeira vez, né, no primeiro mandato. Uma das coisas que foi importante para mim, como eu tinha sido chefe de gabinete da Assembleia Legislativa, da presidência da Assembleia Legislativa, isso me ajudou muito no sentido, dentro da campanha, de dizer ou de mostrar ou me comprometer com o que eu realmente poderia fazer. Então, hoje eu sou muito feliz no exercício do mandato, porque, graças a Deus, eu não criei falsas expectativas e não fiz falsas promessas, tendo a compreensão, muito embora não tivesse sido deputado estadual, mas a compreensão do que era o papel de um parlamentar. E a gente sabe que é de fomentar leis, de criar leis, mas tem um papel de fiscalizar o executivo estadual também, e muito importante, e aquilo que eu reputo mais importante, eu acho que o Jackson Júlio, você tem essa percepção. Uma das coisas mais importantes do parlamento, por todas as dificuldades da Constituição do nosso estado aqui do Ceará, da limitação que ela tem, é justamente o papel do que a Assembleia Legislativa produz de conteúdo, de discussão, e isso graças a uma imprensa livre, como você faz. Eu digo assim, dos temas que são abordados lá na Assembleia, eles repercutem muito aqui no estado e chamam a atenção não só dos órgãos públicos, mas de toda a sociedade para participar daquele órgão. Então, eu acho que a Assembleia tem esse papel assim, muito importante também das discussões e da questão da inovação. Como eu falo muito, mas assim, só para dar um gancho aí sobre a questão do empreendedorismo, desde que eu entrei na Assembleia, e isso fiz durante a campanha, e é do que eu acredito, hoje eu estou como presidente da comissão... Eu ia citar isso agora, para o nosso telespectador, que o deputado Queiroz preside a importante comissão de educação, que é uma das mais importantes daquela casa legislativa, né, que nesse momento, aliás, como sempre, a base de tudo da nossa população é a educação. E o empreendedorismo está se interligando a essa temática, até em algumas grades curriculares, algumas escolas já estão começando a colocar o empreendedorismo, né, para que o jovem comece a ter essa mentalidade, né? Eu queria perguntar, como tem sido a experiência de conduzir essa tão importante comissão na Assembleia Legislativa, deputado? Tem sido assim, muito prazeroso a convivência com vários órgãos, instituições, profissionais. Acho que para quem acompanha a gente, o estado do Ceará, ele tem uma vocação, e isso pelos seus gestores ao longo de muito tempo. Acho que o senador Cid, na época governador Camilo, estou falando, acreditaram e apostaram efetivamente na questão da educação. E hoje a gente tem a melhor educação do país aqui no estado do Ceará.
assim, Sobral, pelos modelo, índices. né? Sobral, como cidade, é um modelo campeão aqui é uma cidade campeã a nível de todos os municípios aqui do nosso país. Quando eu digo isso, as pessoas às vezes entendem, então se é o primeiro lugar é porque está perfeito, está ótimo. Não, tem muito que avançar, tem muito que melhorar. Eu acho que os nossos paradigmas têm que ser outros, internacionais, a gente tem que parar de se avaliar entre nós e a gente abrir as portas e se avaliar com o mundo todo para a gente saber onde é que a gente quer chegar. Então, assim, em termos de convergência de pessoas que lutam por essa questão da educação, tanta gente bacana, os bons exemplos aqui do estado do Ceará, mas principalmente a vanguarda de acreditar em inovação. E era esse ponto que eu ia fazer essa relação até com o empreendedorismo. Da forma, porque o empreendedorismo é uma disposição que você tem, uma capacidade de planejar, pensar e executar um determinado projeto. Então, ele está presente, ter coragem, isso ele está presente na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e no setor público e no setor privado. Então, uma das apostas que eu faço também é nessa questão da inovação tecnológica. Está sempre atento. A gente está, aqui para não entrar num discurso mais filosófico, mas nós estamos efetivamente vivendo uma revolução tecnológica. Tantos serviços, isso já é mais aqui, muita gente tem comentado, tem livros, vários livros sobre esses assuntos, mas do que nós estamos vivendo hoje, da substituição de trabalho humano por trabalho de máquinas, né? Diferente, eu digo assim, a questão filosófica que eu digo, mais diferente até do que a Revolução Industrial. A Revolução Industrial estava tirando o trabalho do homem para uma máquina, mas a máquina era operada por um homem, né? E agora essa revolução tecnológica, substituição. Para ficar assim mais, né? Para ficar até mais claro para quem está nos ouvindo, se você for imaginar, um dos grandes fomentadores de emprego, até na zona rural, aqui principalmente do Nordeste, como oportunidade, eram os call centers, né? E hoje é uma realidade que mudou completamente com o avanço aí da inteligência artificial e de outros assuntos, de outras ações. O que é que eu digo como isso? Que a gente quiser libertar, realmente, quando eu digo libertar a nossa população, nosso povo, de dependência econômica do Estado, seja União, Estado ou Prefeitura, é através de uma educação efetivamente de qualidade. Eu não vejo outra forma da gente fomentar e dar esta liberdade para que as pessoas sejam o que elas querem e consigam empreender nas diversas áreas. Eu acho que o papel do Estado é muito mais de fomentar condições para que esse empreendedorismo seja feito. Por exemplo, extensão de banda larga, aí eu volto aqui para a questão da educação. A gente está vendo agora, e todo mundo acredita que está nos assistindo, quem tem filho ou tem algum sobrinho, enfim, está vendo que a paralisação das aulas, seja da iniciativa pública ou da iniciativa privada, e passando a ser através de mecanismos online. Para quem tem condições, já é difícil. Para quem tem ou é da escola particular, você conseguir, principalmente um filho mais novo, conseguir passar, ou conseguir fazer que ele se concentre ali naquelas aulas virtuais, já é bem complicado. Agora, você imagina na área pública, que muitas vezes esse jovem não tem internet, não tem um tablet, não tem um computador. Inclusive, teve como é que ele vai se preparar? Para o governador Camilo Santana, para equipar os professores, né, durante esse momento. Exato. Só para quem está nos acompanhando, hoje nós temos na rede pública do estado do Ceará 430 mil alunos. Na rede do município de Fortaleza, que é a capital aqui do estado do Ceará, 230 mil alunos. 660 mil alunos, só contando a rede de Fortaleza e a rede estadual, sem contar os outros 183 municípios. Você imagine qual a parcela da população que esse aluno representa, em vista que ele pertence a uma família. Dos 430 mil do estado do Ceará, 28 mil não tem qualquer mecanismo, seja internet ou seja computador, para poder realizar ou participar, se preparar através das aulas virtuais.
Os professores, muitas vezes, não têm condições, ou não têm um celular, não têm um tablet, não tem a própria internet de banda larga para poder fazer essa transmissão desse conteúdo. Então, a gente apresentou agora na Assembleia alguns projetos e que sejam efetivamente para resolver de forma urgente agora na pandemia, mas também que tenham uma continuidade, uma duração, que possam ser utilizados aí, porque os impactos, os efeitos do que aconteceu, que está acontecendo agora com a pandemia, eles não vão se encerrar quando os técnicos, quando o pessoal da questão da saúde entenderem, há uma estimativa que a partir de setembro não haja um nível tal de contaminação que naturalmente dá para tudo ir voltando a abrir colégios, enfim, em todas as fases que estão para e passo abrindo. Mas os impactos na questão da educação, isso é imensurável e não dá para saber se... não estou dizendo só de terminar o ano escolar, a grade escolar, terminar o ano letivo, não. Os impactos que terão para frente, né? Então, compra de equipamentos para os professores, para os profissionais, coordenadores, para os alunos que podem ter a necessidade ainda de ter aula de forma remota num sistema misto, tendo em vista que na volta não vai ser possível colocá-los todos no mesmo ambiente. E também para desenvolver disciplinas, a gente fala muito em tecnologia, mas acredito, e muitos que estão nos assistindo aqui têm a oportunidade de ter a tecnologia ou de fazer parte da sua realidade. Outros não. Então, é importante que a gente coloque dentro do público, do espaço público, do colégio público, da escola pública, essas tecnologias, que parece algo para quem tem algo tão simples, mas tem muita gente que não tem acesso à tecnologia e ao conhecimento. Dentro dessas ações, uma ação que a gente fez foi colocar, estudando uma forma de ter a disciplina dessa questão da inovação e da tecnologia dentro do currículo anual da rede pública estadual aqui no estado do Ceará. Para que, se a gente quer preparar mesmo os nossos jovens para os desafios que eles vão enfrentar, é muito importante que a gente dê ferramentas e mostre o mundo que eles vão enfrentar, a realidade que eles vão enfrentar. Então, foram vários projetos, assim, desde coisas imediatas, fornecimento de merenda escolar. Hoje, muitos jovens, quando as aulas terminaram, digo no público, né? A escola pública, parece brincadeira, parece que não existe, mas muitos só tinham aquela oportunidade como alimentação. A alimentação escolar era a única fonte de alimentação. Era o objetivo de ir à escola, né? E, assim, ele só tinha aquela fonte de alimentação e simplesmente parou com a suspensão das aulas, inclusive para encaminhar ou para que fosse fornecido durante esse período da suspensão. A gente fez projeto nesse sentido também, para que não parasse o fornecimento. No caso, Fortaleza fez uma cesta básica que foram entregues aos pais de uma forma bem... uma forma que não houve aglomeração, uma forma bem trabalhada. O Estado criou um cartão específico para que, até com o objetivo de fomentar o comércio local nas cidades, onde aquela família pudesse adquirir o alimento. São coisas, e era algo que já falei com você também, algo e ações para minimizar o impacto dessa pandemia no momento que a gente está vivendo agora. Mas a gente e eu tenho fé em Deus, que nós vamos sair dessa pandemia. E nós vamos estar vivendo num mundo completamente diferente. E é importante também quem esteja planejando o nosso futuro. E vendo mudanças, né? Que nós estávamos conversando antes, né? Exato. Já que se fala nesse novo mundo, novo, né? Tem que se mudar realmente algumas coisas. Não adianta voltar para o novo mundo com regras antigas, né? É uma nova realidade. Aproveitar esses ensinamentos. Teve alunos que ficou em casa com ensino à distância, como isso aprimorar? Porque isso impacta no transporte escolar, que é um custo altíssimo e muitas vezes não tem uma qualidade que o jovem precisa, né? Exato. Precisa melhorar a internet para que o jovem tenha acesso.
como isso poder proporcionar, né? Então, acho que existem muitas coisas que eu acho que dentro da comissão já devem estar discutindo. Agora, eu queria até fazer um comentário, uma frustração que eu tive uma vez, conversando com um prefeito. Nós temos o BNTI, né, que é o Banco Nacional de Tecnologia da Informação, em que nós investimos em algumas ideias de inovação, startups, algumas só como investimento anjo, outras nós controlamos diretamente. E uma vez eu tive a oportunidade de bater um papo com um prefeito, encontrei com ele, eu disse: prefeito, vamos ver a oportunidade de fazer um concurso, ver uma coisa aqui no município. Tem muito jovem aí que às vezes tem uma boa ideia, mas ele falta apoio para ele, para que ele possa, porque para você desenvolver um software, desenvolver um aplicativo, uma coisa, não é só você ter ideia. Você precisa do equipamento, você precisa de um servidor, né? Você precisa de uma orientação de como usa um servidor, como acessa um servidor, enfim. Vamos ver como é que a gente pode incentivar isso aí. Vai que aparece um nerdzinho aqui. Herói, simplesmente ele ouviu, eu disse: perfeito, porque eu acredito que o senhor não aguenta mais receber currículo, não. Aí ele: vou ver e tal. Isso já tem uns 2 anos. Nunca tocou para mim. Isso é o que eu acredito. Quando eu digo educação, eu acho que a gente tem que se ater à educação formal, curricular, que a gente tem, mas a educação moderna, ela não leva mais só em consideração o papel, o certificado que você faz. Se você for analisar, até a forma que você tem de acessar universidade, graduação, pós-graduação, você vê o Enem, você estuda a vida todinha, para num determinado dia, num determinado momento, você fazer uma prova que muitas vezes vai definir o resto da sua vida. Hoje nós temos jovens desenvolvedores que trabalham conosco, Calcaia. Nós temos jovens desenvolvedores até da Argentina. Tem muita gente boa, tem uma turma boa. Se eu tenho um jovem desenvolvedor na Argentina trabalhando nas nossas tecnologias, por que eu não posso encontrar no interior do meu Ceará? E outra coisa, só para as pessoas às vezes estão nos acompanhando em outros estados, a gente tem um semiárido aqui muito forte, uma escassez de chuva muito grande. Então, assim, a gente não fala nem em luta contra a seca, a gente fala em convivência com a seca, porque a seca, queira ou não queira, tradicionalmente vai existir. Então, a gente tem que se adaptar. E uma das questões que a gente sofre muito é do nosso, digamos assim, das oportunidades que o nosso homem do campo não tem na questão da agricultura. E a quantidade de pessoas, eu digo porque vivenciei isso, já sempre andei muito no interior do estado, mas essa questão das oportunidades e dos jovens, que através, por exemplo, da internet ou de um prefeito que tenha mais uma visão inovadora, a quantidade de jovem que muda a vida dele através do ensino, da educação tradicional e também de novas tecnologias, ele muda a realidade dele e da família dele. Porque antes já estava difícil o emprego, né? E Exato. agora, nesse novo momento agora, dessa retomada, em que muitos perderam seus postos de trabalho, só tem uma saída ao empreendedorismo. Exato. Cada um colocar as suas ideias, né, em campo, se agrupar com um grupo de amigos, né, para desenvolver uma plataforma em conjunto, né, e que essas ideias podem ganhar o mundo. Exato. E a gente já teve vários exemplos disso, né, das realidades que foram mudadas através disso. E acho assim, na Comissão de Educação, na Assembleia Legislativa, o papel que eu vejo do poder público é dar instrumento, dar ferramenta para que essas transformações ocorram. Vou fazer um paralelozinho aqui com Fortaleza. Muita gente, quando foi criada, hoje é uma política de sucesso no município de Fortaleza, as ciclofaixas. Mas quando foi implementada, muita gente criticava e dizia assim, para quê? Não tem bicicleta nenhuma andando nessas ciclofaixas. Por que não tinha bicicleta? Porque não tinha ciclofaixa. A partir do momento que se criou a ciclofaixa, passou a ter um público... as lojas de bicicletas, né? De bicicleta, a questão do compartilhamento das bicicletas, isso é uma tendência no mundo todo. Eu, no começo, eu tinha a impressão de
será que nós temos o clima? E veio um grupo de fora aqui, da McKinsey, uma consultoria que foi montada para ver a aplicação de como montar esse projeto. E eu disse, pai, será que o clima da gente, a gente tem uma média aí de temperatura de, posso dizer, média de 28 graus, né? Mas assim, de dia bem quente mesmo, 32, 30, 33 graus. E um dos sucessos que eles apontaram, eu estou dizendo sucesso porque do Brasil todo é uma das malhas cicloviárias que tem a maior intensidade no Brasil, é a de Fortaleza. E eles me relataram justamente isso. Aqui vocês têm o privilégio de ter um clima constante e não chover muito. Então isso vai ser um diferencial. E justamente o que eu achava que o clima atrapalhava, o relevo plano aqui de Fortaleza e o clima estável e constante, faz estimular. Isso é uma coisa que é tendência no mundo todo, mas estou dando um pontozinho de como assim a gente às vezes não pode querer, esses jovens deviam fazer isso ou aquilo, mas sem um instrumento para eles começarem, fica difícil. Então essa questão de permitir, de ensinar, de dar conhecimento constante, e o material, eu acho que é fundamental para justamente a gente não criar, e eu acho que você traduziu muito bem. Um município como Fortaleza, uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, a gente não vê muito isso. Mas, infelizmente, no interior do estado, em municípios menores, o grande empregador do município é a prefeitura. É o município. Aí é tão ruim você ficar toda a vida dependendo, se não for o meu lado, você acaba tirando o poder de decisão da população por conta de uma questão da relação de emprego. E o empreendedorismo, essa forma permite que ele possa empreender e que possa, sem independência, escolher o que é o melhor para o município dele, né? O Diálogo Empreendedor tem o apoio do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Você, no seu município, no seu estado, procure o SEBRAE, que você poderá ter todas as orientações para adequar a sua empresa, regularização do MEI, consultorias, cursos. Procure o SEBRAE, apoiador do Diálogo Empreendedor. Deputado, eu queria entrar numa pauta que, inclusive, ontem foi uma das matérias mais lidas, está lá nas estatísticas do portal Economic News, que é a aprovação do Fundeb. E que o senhor tem levantado aí uma bandeira como presidente da Comissão de Educação, e junto também à bancada federal, com relação à aprovação do Fundeb, que agora vai se encerrar, e se não for votado, esse grande fundo aí que sustenta a educação brasileira não pode acabar, né? Como tem sido esse trabalho? Está bem encaminhado? Quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas? Vale salientar que em 2019 o orçamento do Fundeb foi na casa de 156 bilhões. Né? Teve um acréscimo de 4,8%, e em 2020 agora superou 170 bilhões, né? 173 bilhões, né? A expectativa para este ano. Como será Fundeb 2021? Pronto. Eu vou aqui voltar bem rapidinho, mas só enaltecendo o que você falou sobre o SEBRAE. O SEBRAE, por exemplo, sou testemunha no município de Senador Pompeu do trabalho que eles fizeram, por exemplo, a questão da organização da bacia leiteira lá no município de Senador Pompeu, graças ao apoio do SEBRAE, viu? Eu acho que ideias boas, bons exemplos, é importante a gente compartilhar e divulgar, viu? Aqui mandando um abraço para o diretor técnico, o Alci, o Ayrton, que é o diretor administrativo, né, o presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Cavalcante, o superintendente Cartacho, que tocam aí essa importante instituição no Ceará, e também um abraço ao Diarle, que é o presidente da Universidade Corporativa SEBRAE, e também o nosso conterrâneo, Eduardo Diogo, que é o diretor administrativo nacional do SEBRAE, que tem feito um belíssimo trabalho naquela instituição em prol dos empreendedores de todo este grande Brasil, que nesse momento estão precisando de muito apoio. Eu fiz esse corte, mas é porque eu gosto de celebrar e reconhecer órgãos, instituições
que fazem realmente a diferença. Agora, entrando aqui no Fundeb. O Fundeb ele é um fundo, né, uma cesta de tributos estaduais, municipais e da União, né, que ela reúne esses recursos Na verdade, são 27 fundos, né? Dentro do... Os estaduais, mais o Distrito Federal, né? O Distrito Federal. Mas o que eu digo é porque, na verdade, o Fundeb, quando a gente luta e briga, e eu acho que isso tem sido uma das principais bandeiras e causas da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, com vários outros colegas parlamentares, e com muita tranquilidade e com muita humildade, entendendo que quem vota é o Congresso Nacional, ou seja, os deputados federais e os deputados e os senadores. Mas era muito importante que a gente fizesse uma mobilização para que a população compreendesse o que é o Fundeb e a importância que tem da manutenção. E nesse POSTEC se resolva logo, né? E que se resolva logo. Ele era o antigo Fundef, e depois, quando entrou a educação básica, ele passou a ser chamado Fundeb. O que é que a gente vem lutando com isso desde o ano passado, mobilizando? A Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, nós montamos aí uma junção de todos os presidentes de comissão de educação do país todo, e a gente faz reuniões sistemáticas e periódicas para ver como é que está a ação no Brasil todo. Então, a gente tem esse fundo que ele tem validade, o dia que acaba, finaliza dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, desse ano. Por que a gente vem lutando desde o ano passado? Primeiro que ele é um fundo, a junção de vários tributos dos mais diversos municípios e estados, que depois ele é distribuído, ou seja, é uma riqueza que é gerada, muitas vezes, na sua maior parte, dentro dos estados e dos municípios, e ele é distribuído para os estados e municípios. Ele é visto até como um banco da educação, né? Exato. E o que acontece é que, assim, como ele tem a validade até o final desse ano, e as pessoas, não, mas se for aprovado agora, é importante, é muito bom. Sem sombra de dúvida, é isso que a gente está lutando. Mas todo o planejamento que se faz da lei, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, a gente vai votar amanhã na Assembleia Legislativa a lei de diretrizes orçamentárias, que é todo o indicativo das políticas públicas nas diversas áreas do que vai ser feito aqui no estado do Ceará. Sem a garantia do Fundeb, sem a gente ter certeza da fonte que vai financiar a educação, fica difícil você montar um planejamento, né? E isso era das nossas maiores insistências do que a gente queria que fosse votado e aprovado o mais rápido possível. Segundo, hoje ele está ali dos atos e disposições constitucionais transitórias. Então, ele não é uma matéria que está dentro mesmo da Constituição Federal. E o que a gente tem, e é uma notícia muito positiva, é que a partir de segunda-feira, às 4h, começa efetivamente a votação da PEC, do projeto de emenda constitucional do Fundeb. Só para as pessoas compreenderem, existem várias PECs tramitando, mas aqui está numa fase mais propícia para votação, que já tramitou por todos os setores, é uma PEC número 15 do ano de 2015. Ou seja, já vem tramitando há 5 anos essa PEC. E se for aprovado, aos 45 do segundo tempo. E o que a gente está vendo é assim, um engajamento muito grande de instituições dos mais diversos pensamentos, seja daquele que pensa até mais conservador, quem é mais progressista, mas assim, o que eu vejo mesmo é uma união em favor da aprovação. Então, a gente tem feito essa mobilização. Dia 20, segunda-feira, começa a votação efetivamente da PEC do Fundeb, e com a aprovação da PEC, a gente tem a garantia do recurso para ser aplicado da educação, mas uma das coisas que se discutia bastante era a participação da União. O número do Fundeb de 2019, ele ficou num total de 166 bi. 151 foi apurado de arrecadação municipal e estadual, e 15 bi através da União, que é uma complementação que a União entra para poder cumprir algumas exigências. Mas, assim, eu acho que quem é da gestão pública, professor, principalmente os prefeitos, secretários de educação, só para a gente lembrar, o Fundeb,
dos 100% que ele manda para o Estado ou para o município, 60% desse valor é para você pagar a folha de pessoal, professores, coordenadores, e 40% para melhoria e ampliação e outras atividades do parque escolar. Eu não conheço aqui no estado do Ceará nenhum município que particularmente não esteja com no mínimo 80% do Fundeb já vinculado para a folha de pagamento de pessoal, de professores do magistério. Por exemplo, Fortaleza. 63% dos recursos destinados ao financiamento da rede de educação básica do país, né? Total. Eu digo assim, se você for pegar em Fortaleza, que tem uma carreira de professor, não como deveria ser, mas já muito boa, mas não seria o ideal ainda, mas tem um plano muito bom. Tudo que vem do Fundeb não paga a folha do magistério da prefeitura, ou seja, é o valor que vem todo, 100%, mais 10% para poder pagar a folha. Então, ampliação, melhoria do parque escolar é tudo com fonte própria do município. E isso é a realidade de vários outros municípios que tentam ou que trabalham para manter o piso do magistério, dos professores. O que eu digo é que é um recurso carimbado, que tem obrigatoriedade de ser aplicado e investido na educação, mas não custeia ainda a educação, como deveria ser custeada, com o piso do professor sendo cumprido em todos os... Todo ano é uma luta para cumprir o piso, os municípios. E vamos ser bem honestos, não é porque os prefeitos não querem, não é porque, quando eu digo os prefeitos, a grande maioria, não é porque os gestores não querem pagar o piso. São as dificuldades financeiras mesmo, porque quando tem uma crise financeira, essa crise afeta a arrecadação e, obviamente, afeta as fontes de financiamento dos estados e dos municípios. Mas o que eu quero dizer é que, no final das contas, tendo a garantia da aplicação obrigatória dos 25%, que é o que vão para o Fundeb, eu acho que tem como a gente, pelo menos, ter a garantia da manutenção do parque escolar e, principalmente, agora que, não se engane, isso é uma das audiências públicas que a gente vai fazer essa semana, do retorno da atividade escolar no público, e que esses impactos vão ser dos anos seguintes. Então, assim, a gente tem que saber o que é que a gente vai poder contar. Deputado, ontem eu tenho uma filha que faz medicina e ela, esses dias, me pediu: papai, eu tô querendo um livro e tal, aí passou para mim. Aí, quando eu vi na internet, tinha o e-book e tinha ele físico, né? Eu disse: minha filha, pode ser o e-book, que é mais barato? Ela disse: não, papai, não, eu quero físico e tal. Aí eu comprei o físico. Diante desse avanço da tecnologia, necessidade de redução de custo, já se fez algum cálculo com relação aos alunos? Se ao invés de se comprar vários livros físicos para eles, e se entregar no início de cada ano letivo um tablet já com os livros eletrônicos dentro, isso reduziria o custo dos livros, desse custo de manutenção das aulas? Alguém já fez um cálculo desse tipo? É viável ou não? O que é que o senhor acha dessa ideia? Aqui no estado do Ceará, a gente primeiro está começando com a questão de uma disciplina permanente da questão da tecnologia. A gente tem a compreensão que a gente está numa transição do equipamento físico, eu digo assim, do livro, do papel, de forma física, para a questão tecnológica, virtual. Mas um dos projetos que a gente apresentou é justamente para a aquisição do tablet para os alunos da rede pública. Porque com isso, vem os livros digitais dentro, e-book, porque é bem mais barato para comprar. E você imagina, primeiro, preservação do meio ambiente, que é uma pauta super constante. Papel, menos madeira, que vão devastar. Bolsa pesada, leva só o tablet para aula. O tablet, você imagina a atualização da edição? Como é que fica bem mais fácil você atualizar a edição desse livro? Quando ele chega na escola, ele tem internet, ele já atualiza tudo. E já atualizaria tudo. Para ele usar o tablet para fazer determinadas tarefas, como o livro está lá no e-book, ele não precisa nem, às vezes, nem da internet. Exato. Ainda existe uma questão até de estudo psicológico mesmo. Offline.
Pode, com certeza pode, o material fica disposto. Mas existe ainda uma questão até meio que estudo psicológico para ver o grau do aprendizado do livro com a questão do tablet. Particularmente, eu tenho tentado, não vou mentir, assim, sendo bem realista. Hoje eu ainda prefiro o livro de papel para mim, para o meu conhecimento. Mas já tenho, quando eu digo prefiro, no sentido assim, é mais comum e mais fácil para mim. Igual o jornal, quando acabou a versão impressa, né, quando limitaram, muita gente, rapaz, eu gostava mesmo de pegar no jornal. mas eu já me adapto. Hoje eu leio muitos livros aqui no tablet. A velocidade da informação, hoje já tem aplicativos e formas até para diminuir a iluminação, para ficar de uma forma agradável para você conseguir obter esse conhecimento. Mas por quê? E por que eu digo isso? Acho que todos nós, pelo menos eu estou dizendo aqui, eu e o Jacques, tá? Não sei quem está nos acompanhando, mas até pela nossa idade, a gente já teve isso já foi culturalmente colocado na nossa cultura estudantil, de pegar um livro, de grifar. Mais uma vez, como é que eu vou poder mudar se eu não começar desde cedo essa lógica da questão da questão do equipamento virtual para poder criar essa metodologia, essa forma de estudo. E, claro, é uma questão complexa, porque também, principalmente com crianças, assim, a fase ali do 0 até os 6 anos, tem a questão até de estudo psicológico, efetivamente, não é do acesso ao livro, não, mas é de vídeo, esse tipo de coisa, que tira um pouco da interação com as pessoas. Então, é uma transição que tem que se fazer com cuidado e na hora certa e na idade certa e fazendo essa transição. Mas acho que hoje, principalmente, infelizmente, por conta da pandemia, as escolas, tanto públicas quanto privadas, vão se obrigar a ter um modelo pelo menos misto. Até porque você vai passar uma parte na escola e não vai ter como todos os alunos ficarem ao mesmo tempo no local, pelo menos no retorno imediato. Então, essa formatação de material didático através de tablet, de computador, é muito importante e dá uma velocidade na forma tanto de participação do aluno, quanto de um retorno para os profissionais, para os professores verem o trabalho desses alunos. E a tecnologia tem se modernizado tanto que cada probleminha que vai dando, já é possível criar uma ferramenta, uma forma para que problemas não aconteçam. É natural que tenha, mas já tem tecnologia suficiente para ser criado iniciativas, né, dessa forma. Eu queria citar aqui, na matéria que nós publicamos sobre essa questão do Fundeb, a Ana Cristina Guilherme, presidente do sindicato, né, do Sindiúti, dos professores, né, ela comentou que aprovar o Fundeb permanente é garantir o financiamento da educação pública de responsabilidade do Estado. A educação contribui para um país desenvolvido e uma sociedade justa e igualitária. É urgente a aprovação do Fundeb. Então, assim, nesse momento, todos envolvidos com a educação estão unidos numa única causa, né, num único propósito, para fazer com que, justamente nesse momento em que o mundo é assolado por essa pandemia, que a educação é que tem que avançar. A educação atrelada ao empreendedorismo, atrelada à tecnologia, para que possamos ter um mundo melhor, né, com melhor a questão do meio ambiente, como o senhor mesmo colocou, né, e o aprendizado chegando mais rápido na ponta em diferentes níveis da sociedade, porque educação é educação e a educação tem que ser para todos, né? Essa questão, assim, por isso que talvez, sendo bem assim realista, talvez a pauta da educação, ela mobiliza muita gente dá importância, mas eu ainda vejo assim poucas pessoas, digo no parlamento, não só estadual, mas federal, que tem como a principal causa essa questão da educação. É natural que ela tenha várias pautas e a educação faça parte também dessas pautas. Talvez não seja pragmaticamente a de um retorno, porque
tudo isso é construído a longo prazo, um retorno eleitoral. Pode ser que seja entendido dessa forma. Particularmente, como você bem fez essa comparação, a minha preocupação realmente é em criar para a minha comunidade, para a minha sociedade onde eu estou inserido, mecanismos que possam mudar e melhorar a vida das pessoas. Eu acho que todo o resto é consequência. E acho que de onde poderia ser trabalhado e a forma, e tem trabalho importante em todos os diversos meios. Por exemplo, dedicação na área da saúde é fundamental, principalmente, eu acho que só num momento como esse as pessoas têm a importância da saúde pública, o SUS, por exemplo. Mas, assim, a educação, para mim, é onde eu acredito que pode efetivamente modificar, melhorar a vida de uma parcela da sociedade e a gente ter um mundo aí evoluído e melhor. Eu digo, quando você vê o papel da escola, ela tem várias dimensões do ensino, da perspectiva de futuro que esse jovem vai ter, o ambiente onde ele vai estar inserido, os exemplos que ele vai ter, mas também tem uma atenção, e tem que ter uma atenção especial à questão da alimentação que esse jovem vai ter no desenvolvimento dele, a questão de uma oportunidade de trabalhar, de vivenciar a questão da tecnologia, por exemplo, e onde ele vai poder empreender, onde ele vai poder ter a coragem de ser o que ele quiser e se destacar na atividade que ele acredite que ele tenha vocação para desenvolver. A gente vai ter uma sociedade menos desigual, né? E, com isso, muitas outras mazelas da nossa sociedade acabam, ou pelo menos sendo minimizadas. Com certeza, a questão da droga, da ociosidade, né? A saída é a educação, atrelada ao empreendedorismo, à ocupação. Eu não vejo outra saída. Perdão, Jacques, mas eu digo, se você for ver a questão da educação e da saúde, a partir do momento que você tem acesso a uma informação segura, científica, de qualidade, você passa, por exemplo, a se alimentar melhor. Se você passar a se alimentar melhor, a consequência de doenças que podem ser prevenidas, que não vão ocupar, digamos, o serviço público, uma diabetes pode ser combatida, uma hipertensão, tem doença de origem hereditária? Tem. Mas tem umas que o nosso próprio modo de vida vai fazendo com que elas apareçam. E por que a gente tem? Porque nunca ninguém nos ensinou como ter uma vida saudável para não precisar. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem que parar com essa lógica de sempre assim, tá aqui o problema, eu vou só remediar especificamente o problema, mas nunca olho para o futuro. E eu acho que tem que ser um caminho inverso. Por exemplo, posto de saúde, hospital, fundamental. Mas é importante também que a gente crie educação. Educação, vou dar um exemplo, educação de trânsito. Um tem um impacto no outro. 53% do IJF, que é um importante hospital aqui da rede municipal, gigantesco, atende o estado todo, acidente de moto ou de carro. Não que essa pessoa não tenha... trauma, é melhor você ir para lá do que no hospital particular, né? Melhor do que um hospital particular, porque você consegue reunir a maior quantidade de especialistas em um determinado momento. Mas o que eu quero dizer com isso, você às vezes tem um AVC, uma doença que você às vezes não produziu nada para chegar àquela situação. Aí você precisa de um leito e às vezes o leito está ocupado porque, de repente, alguém que ingeriu bebida alcoólica sofreu um acidente e ficou internado naquele leito. Pelo amor de Deus, jamais eu vou colocar em comparação a vida dessas pessoas, quem é que tem direito ou não. Mas o que eu quero dizer é que o poder público, a partir do momento que ele eduque e mostre o problema de gerir bebida alcoólica e dirigir, queira ou não queira, eu vou tirar a necessidade de alguém ir para o serviço público, de precisar do serviço público e dar espaço para as pessoas que vão, que às vezes não deram causa a esse problema, para ter um número de vagas. Eu estou só dando um exemplozinho de como a educação, em várias esferas, ela transforma e melhora a sociedade, né? Deputado, foi um prazer recebê-lo no nosso programa. Esse vai ser um programa especial, no tempo que nós extrapolamos
Falei mais como da cobra, né? Nós não tínhamos como fazer com menor tempo, rico o assunto que aqui debatemos, e já lhe convidando para uma nova participação e trazendo novidades também da aprovação aí do Fundeb. Lhe deixo aí com as considerações finais. Obrigado pela oportunidade, assim, virtualmente, um prazer estar revendo bem, fico feliz de revê-lo, elogiar aí toda a sua equipe pela produção desse material, que tem uma importância muito grande, porque você está apostando no empreendedorismo e facilitando e melhorando a vida de muitas pessoas que tenham coragem e conhecimento para empreender. Falei muito, mas é por causa da empolgação aqui quando a gente fala de educação. Obrigado pelo convite e sempre vou lhe atualizando e trazendo materiais até mais específicos que possam ajudar ou tirar as dúvidas de quem nos acompanha. Muito obrigado. Estão à sua disposição e agradecendo a atenção aí dos nossos telespectadores. Em seguida, você fica com o programa Aceleradores de Gestão com Gabriela Bastos. Obrigado, até o próximo programa.